Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. Eu quero agradecer a sua audiência e hoje conosco temos a presença do consultor portuário Fabrício Pierdomênico. Ele é graduado em Economia pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Finanças pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Atualmente ele atua como sócio-diretor da agência Porto Consultoria Portuária Empresarial. Em sua bagagem de experiência, Fabrício leva mais de 10 anos de gerenciamento e direção de órgãos públicos do setor portuário e extensa experiência na elaboração e condução de políticas públicas, portuárias e soluções estratégicas no âmbito de negócios portuários. Fabrício, queria agradecer a tua participação aqui no programa Destaque Portuário. Para nós é um privilégio ter você conosco e com certeza será de grande utilidade aí todo o conhecimento que você vai poder passar para a gente, para os nossos telespectadores. Eu é que agradeço o convite, agradeço ao telespectador pela atenção, por estar aqui com a gente hoje e espero poder contribuir, trazer informações e poder realmente falar daquilo que eu conheço um pouco, que é Porto, né? Porto tem sido realmente, como você disse, a minha vida profissional nos últimos 10, 12 anos tem sido o foco da minha vida profissional. Nós vamos falar da atividade, da trajetória profissional dele, que vai permitir abordar os trabalhos que ele desenvolveu, os temas que ele participou e que são de extrema relevância hoje para o setor portuário. Vamos começar falando você como atuou como diretor comercial e desenvolvimento da Codesp no ano de 2003 e 2007. Como é que foi esse convite que você recebeu para participar da Codesp? Como é que você aceitou esse desafio? Foi assim... de fato foi um grande desafio. Imagina de que naquele momento eu era um jovem economista, estava com 34 anos, né, e quando veio o convite veio formulado então por meio da deputada federal Thelma de Souza, que foi ex-prefeita aqui em Santos, e a minha relação com ela já era de bastante tempo. Eu fui assessor econômico do mandato da deputada Thelma em Brasília por 5 anos. E nós tivemos a oportunidade entre 1995 e 2000, que foi o período que eu fiquei à frente da assessoria econômica do mandato da deputada, nós pudemos absolutamente acompanhar a implantação na sua íntegra da Lei 8.630, que tinha sido aprovada em 93. Lei essa chamada Lei de Modernização dos Portos, que mudou radicalmente o setor portuário brasileiro, e a implantação de sistemas como o Conselho de Autoridade Portuária, o órgão gestor de mão de obra, a operação saindo da mão do Estado indo para a iniciativa privada, tudo isso acontecendo. E acontecendo aqui no Porto de Santos, eu tive o privilégio de acompanhar isso de muito perto. O mandato da deputada Thelma, ele estava quase que 100% do mandato voltado para as questões portuárias. Então foi uma grande escola, uma grande experiência. E quando o presidente Lula venceu as eleições em 2002, a deputada, eu não jamais trabalhava com ela, estava trabalhando em São Paulo, ela teve a gentileza de poder lembrar dessa experiência que tivemos juntos, né, na implantação da lei, sabedora de que eu conhecia bastante o formato da lei, toda a parte a parte tanto econômica como jurídica dos conceitos que a lei trazia de novidade, em função desse acompanhamento que nós fizemos. Enfim, ela veio e fez o convite em nome do governo federal, evidentemente, se eu gostaria de estar participando desse projeto, que era um projeto novo para o país. Então, para mim, foi um convite que não tinha como dizer não. Era retomar um assunto que eu simplesmente me apaixonei, que era a questão portuária. Era a oportunidade de dar uma contribuição para a minha cidade, porque não podemos esquecer que o Porto fica na cidade de Santos, ou pelo menos a parte administrativa, a tomada de decisões são feitas aqui na sede da Codesp, que é na cidade de Santos. A gente, sabendo que tinha um enorme desafio, que era ser diretor comercial e de desenvolvimento do maior porto do país, mas a experiência que eu havia tido no setor público, mais a experiência que eu havia tido na implantação da Lei 8.630, me deixou bastante confiante de aceitar o convite, o desafio, e assumir, foi, se não me engano, 13 de março de 2003,
13 ou 14 de março de 2003, nós tomamos tomamos posse na diretoria da Codesp e iniciamos aquele trabalho que foi até 2007. Bacana. Quando você chegou no Porto, né, em 2003, você chegou, pisou na Codesp, nós estávamos há 10 anos da Lei de Modernização dos Portos, né, 8.630. Como é que estava o Porto naquela época? Traz um pouco a memória, qual que era o sentimento que você conseguia viver naquela época? O primeiro desafio, era encarar uma instituição centenária. Não podemos esquecer o seguinte, a Codesp ela é de 1980, mas o Porto ele é de 1888, 89. A primeira atracação de um navio no Porto de Santos, no porto concebido do ponto de vista moderno, foi em 1892, fevereiro, salvo engano, da minha memória, 2 de fevereiro de 1892. Então você estava entrando numa instituição centenária, não é qualquer coisa, você ser dirigente de uma instituição centenária como é o Porto de Santos. Agora, como diretor comercial e de desenvolvimento, para mim, tinham 2 grandes desafios de cara que eu precisava me aprofundar e com a equipe que ali se encontrava, junto com as pessoas que se incorporaram comigo na equipe da Codesp, enfrentar. Primeiro era a questão de reverter a imagem do Porto de Santos. Ali naquele momento ainda era uma imagem de ineficiência. O Porto estava ainda contaminada com uma imagem do passado em que as pessoas achavam o Porto ineficiente, o Porto caro, um Porto que não funcionava. E do outro era iniciar uma era de planejamento, de criar condições de planejamento e de ter produtos e projetos que não visasse apenas o curto prazo, mas pensasse no médio e longo prazo. Então, foram essas 2 grandes vertentes que inicialmente nós tivemos que pensar e agir rapidamente. Paralelo a isso, trazer a comunidade portuária para poder ser atores junto com a autoridade portuária, essa comunidade portuária tomar decisões em conjunto com a autoridade portuária, de tal forma que essas decisões beneficiassem a todos. Então, a valorização e ter uma presença constante no Conselho de Autoridade Portuária, onde estavam lá os 4 blocos, trabalhador, empresário, governo, usuário do porto, nós então decidimos naquele momento de que uma presença forte, marcante e estar ali presente e interagindo com a comunidade no CAP era uma forma da gente valorizar esses atores e ter uma interlocução com todos eles. Fazer a coisa extremamente transparente e ágil, de tal forma que a autoridade portuária de fato representasse e pudesse representar esses anseios. Então foram esses grandes desafios, eu diria, que a gente encontrou, né, para poder encarar ali o desafio de ser diretor comercial do Porto. Você tem, na tua história, você tem a participação no planejamento estratégico, no meio ambiente e segurança do trabalho, na gestão dos contratos de arrendamento e no próprio serviço de novos negócios também. Nesse planejamento estratégico, recentemente, com a atual posse do presidente Caputo, do Porto de Santos, ele apresentou alguns indicadores que você utilizou, que você desenvolveu na tua atividade de planejamento estratégico, que foi implantar a gestão para fazer um planejamento administrativo e uma avaliação de desempenho. Quer dizer, isso já há 10 anos atrás a Codesp vem tentando desenvolver essa modernização do próprio trabalho dos funcionários da própria Codesp. Eu diria o seguinte, eu cito como exemplo de planejamento e que está até hoje aí presente, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que é o Plano Diretor do Porto. Uhum. Quando nós chegamos, o Conselho de Autoridade Portuária decidiu que havia necessidade de atualizar o PDZ, né? E nós tomamos uma medida que eu acho que foi bastante acertada. Nós fizemos de 2 formas. Primeiro, eu organizei uma equipe interna, né,
liderada pelo então superintendente de planejamento, o Dr. Gato, que hoje é o diretor comercial, diga-se de passagem, mas naquela época nosso superintendente, então o Dr. Gato, ele liderou uma equipe e refez o PDZ. Então o PDZ não ficou na mão de terceiros, foi feito pelos próprios funcionários da área de planejamento da Codesp. A segunda foi que durante 2, 3 anos, nós iniciamos isso em 2003 e o PDZ foi aprovado em 2006, nós fizemos N audiências públicas, de tal forma que pudéssemos capturar na comunidade, aí não é a comunidade portuária só não, a comunidade e a sociedade como um todo, porque a gente fez audiência pública dentro da universidade, dentro da prefeitura, dentro da associação comercial, de tal forma que o PDZ, né, quando ele ficou pronto, ele esboçava o sentimento e as necessidades e as vontades da sociedade como um todo e em particular da comunidade portuária. Então não foi um PDZ feito a portas fechadas, foi com ampla participação de toda a comunidade. Isso, e o PDZ está aí até hoje. O PDZ vigente em 2014 foi esse construído ao longo de 2003 e 2006 com essa metodologia, uma metodologia pensada em valorizar muito mais a interação com a comunidade do que ser meramente um documento de planilhas e de boas intenções. Tratar bem mais a realidade. Né? E no plano que você citou, no plano da gestão, nós procuramos fazer contratamos uma empresa, na época, acho que foi 2006, para implantar justamente indicador de gestão, que é algo que faltava na Codesp, né? Ter uma métrica para indicar para nós, gestores, né, o funcionamento da empresa. E acho que foi uma das primeiras, se não a primeira empresa pública portuária a implantar um indicador de gestão, medir a gestão, medir a eficiência de gestão no porto. Então, até hoje existe, essa métrica está implantada desde 2006, eu acredito muito na questão do planejamento. Tudo que você pode planejar, medir, porque não basta planejar, depois que planeja tem que implantar, e depois que implantar tem que medir. Então tem que ser nessa sequência. E eu acreditei muito nisso, tinha uma equipe maravilhosa dentro da própria Codesp que me ajudou muito. E por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o Gato, que é um engenheiro da casa e hoje é diretor lá da área comercial, mostrando de que a empresa também pode servir, de que as pessoas entram na empresa podendo ter a perspectiva de chegar no seu topo, que é a direção da empresa. Avançando um pouco mais na tua trajetória profissional, realmente você tem muita bagagem, muita experiência para passar para a gente. Você, quando se desligou da Codesp em 2007, em 2008 você iniciou um trabalho perante a Secretaria de Portos. Você participou da coordenação de diversos projetos desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento, lotada lá na Secretaria de Portos. Agora estamos falando no âmbito Brasília, do poder concedente. Você desenvolveu atividades como gestão da informação, o próprio planejamento, desenvolvimento sobre o Porto de Santos também, alguns programas de revitalização do Porto de Santos. Conta pra gente como é que foi esse convite, como é que você chegou lá em Brasília podendo desenvolver essa atividade. Bom, o convite veio diretamente do então ministro Pedro Brito. Ele me chamou em Brasília, eu me desliguei da Codesp em setembro de 2007, meses depois, março, abril, né? Meses depois, ele me ligou, me telefonou, me convidou a ir a Brasília e fez o convite
É engraçado porque as palavras dele naquele momento venha fazer em Brasília, venha atuar aqui em Brasília, da mesma forma que você atua em Santos, com essa proatividade, com essa sua visão de planejamento, enfim. E foi dessa forma que veio o convite. E ali, qual era o grande desafio? Veja só, era secretário nacional de Planejamento e Desenvolvimento Portuário. Até o nome tinha uma similaridade com o cargo que eu ocupei na CODESP. Só que daquele momento em diante não era mais um olhar para o Porto de Santos, era um olhar para o sistema portuário como um todo. Evidente que a bagagem de ter estado no maior porto do país me credenciava a ter um olhar com autoridade para o restante do país. E foi absolutamente necessário ter esse olhar a partir do Porto de Santos. Mas naquele momento eu não enxergava mais a grande árvore que era o Porto de Santos, tinha que enxergar a floresta. São 34 portos públicos, mais de uma centena de terminais portuários privados. Esse manancial de portos públicos, terminais portuários que formam o sistema portuário, mais os portos, mais as hidrovias que não estavam no nosso alcance naquele momento, porque estavam vinculados ao Ministério dos Transportes, mas tudo isso tinha que fazer sentido. Tem que ter um planejamento, um olhar em que esse conjunto de portos e terminais fizesse um sentido sistêmico, que conversassem entre si, tivessem uma sinergia entre si, de tal forma que o país e a sociedade tivessem o melhor de cada um desses portos. Esse foi o grande desafio. Fabrício, quando você estava na CEP, a gente fala um pouco de planejamento, você participou da coordenação e elaboração do Plano Nacional de Logística Portuária, né? E junto com o BNDES até você teve uma atividade de contratar o diagnóstico da situação institucional do setor portuário, né? Buscando realmente adequar o planejamento do sistema portuário brasileiro hoje. Como é que está essa situação de planejamento? Você acha que mudou muito da época que você estava na CEP com agora? Com certeza. Primeiro porque tudo isso que você falou já ficou pronto, né? Nós iniciamos o Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP, que na verdade ele foi uma continuação do Plano Nacional de Logística e Transporte, feito pelo Ministério dos Transportes, mas que parava exatamente no gate portuário. Precisava fazer o planejamento do gate portuário para dentro. E o PNLP veio exatamente para responder essas demandas. O Brasil não tinha um instrumento de planejamento para o gestor público tomar decisões. Até a própria iniciativa privada. Tínhamos conhecimento acumulado, mas não tínhamos um instrumento de planejamento. O PNLP era esse instrumento. Eu vou te dar um exemplo. Era uma pergunta bastante corriqueira por parte da imprensa, fazer a seguinte questão: qual é a capacidade instalada dos portos brasileiros? Qual é a capacidade instalada do sistema brasileiro? Quanto que o sistema brasileiro portuário pode movimentar de carga? É uma pergunta absolutamente interessante. Se você pensar o Brasil estava produzindo, exportando 100 milhões de toneladas de soja, açúcar, tal, e será que o Brasil tinha condições para exportar tudo isso? Qual era a capacidade portuária? Nós não tínhamos essa resposta. A gente estimava, a gente tinha uma estimativa, mas não tínhamos nenhum instrumento que nos desse essa resposta de forma clara, objetiva e correta. Então, a necessidade de se ter o PNLP foi exatamente para responder questões como essa. Qual era a capacidade instalada dos portos brasileiros? Qual é, para cada porto brasileiro, qual é o papel de cada um desses portos vis-à-vis o sistema portuário e vis-à-vis a economia? Qual é a vocação de cada um desses portos? E é interessante porque alguém podia falar o seguinte: mas você pode pegar o PDZ de cada um dos portos e olhar. Não, mas não é isso. Porque uma coisa o PDZ ele retrata uma visão da comunidade local, que nem sempre é a realidade de quem observa do lado de fora e de forma sistêmica. Eu brincava sempre o seguinte: se eu pegasse todos os PDZs, somasse de cada PDZ, quanto cada um acha que ia movimentar nos próximos 10 anos, a gente ultrapassava a China em 2 vezes. Porque havia muita sobreposição de cargas e de interlândias. Quando a gente
um dos desafios do PNLP foi o seguinte, gente, enxerga isso de uma forma isenta, não é com o olhar do gestor que está lá. Eu quero de fato entender qual é a interlândia de cada porto, ou seja, a área de influência econômica de cada porto, quais são as malhas rodoferroviárias e hidrovias que ligam esses portos, a que centros econômicos estão ligados, como é o comportamento desses centros econômicos, e aí extrapolar para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Foi esse o grande desafio. Ele está pronto, o PNLP ficou pronto em 2011, 2012. Então, hoje, o gestor que está sentado na cadeira tem um instrumento na mão, tem uma bússola, coisa que em 2008, quando nós entramos, não existia. O próprio diagnóstico que o BNDES fez, ele foi fundamental para a elaboração do novo marco regulatório. A Lei 12.815, em muito, traz daquele diagnóstico feito pelo BNDES, contratado na nossa época, que é justamente na reunião que eu tive com o BNDES, BNDES, eu gostaria muito que vocês analisassem onde que está as sobreposições, se o sistema, da forma como ele está articulado, se ele está correto, se há sinergia, se há desperdício de energia ou não, o papel da ANTAC está correto, o papel da CEP está correto, enfim, questionem, peguem um benchmark internacional, tragam experiências de fora, vamos analisar o que nós temos com o que deu certo lá fora. Foi o desafio que nós lançamos na época para o BNDES, que o BNDES topou, aceitou e entregou um excelente trabalho. Então, respondendo objetivamente, hoje há instrumentos de planejamento que não existia há 5, 6 anos atrás. Tanto é que o maior fruto desse planejamento é a própria Lei 12.815. Muito do que está lá foi fruto do trabalho realizado tanto no PNLP como no diagnóstico do BNDES. Aproveitando que você está falando da nova lei dos portos, você atuando como hoje sócio-diretor da Agência Porto, né, desde 2011 você está à frente da Agência Porto, você participou de um grupo de estudo comparativo entre a Lei 8.630 e a Lei 2.815. Qual foi o resultado desse estudo? Assim, não é que o que nós fizemos são trabalhos até para poder municiar o nosso cliente, né? A Agência Porto, ela tem esse nome exatamente porque uma das nossas propostas é estar fazendo a informação circular para o nosso cliente. Nosso cliente tem que estar bem informado sempre. E a implantação da lei trouxe mudanças e, evidentemente, um primeiro trabalho que a Agência Porto fez foi fazer essa comparação, né? O que tinha e o que mudou. E são várias as mudanças, né? Umas a gente até concorda, outros a gente receia que tem alguns equívocos, mas enfim, a lei ela existe, há mudanças que aprofundaram algumas questões, né? É a questão, por exemplo, do terminal de uso privativo, que agora é o terminal de uso privado. Aqui está o maior símbolo da mudança de uma lei para outra. Então, é preciso entender quais foram essas mudanças. Então, a comparação teve que ser feita, né? E nesse caso, dos TUPs, né? Além de mudar o nome, né, terminal de uso privativo para terminal de uso privado, há uma mudança significativa no que diz respeito à movimentação de carga. Na Lei 8.630, os TUPs eram restritos a movimentar carga própria. Tá? Então, o que é a carga própria? Para exemplificar, a Vale do Rio Doce, ela prospecta, ela minera, ela faz a extração do minério de ferro, faz o transporte por ferrovia e no seu terminal recebe, coloca no navio e embarca para o seu mercado, para o seu comprador. Ou seja, a empresa, o core business dela é minério de ferro. O terminal faz parte de uma cadeia verticalizada que viabiliza o seu negócio, que é vender minério de ferro. Ela não ganha dinheiro com o terminal. O terminal é apenas um elo logístico de uma cadeia para viabilizar o negócio minério de ferro, ok? Uhum. Como entendia o legislador, entendia o governo, que principalmente o final do governo Lula, quando foi publicado o decreto que regulamentou a Lei 8.630 e tornou clara essa questão dos TUPs.
TUP é para carga própria. Quem quiser fazer um TUP porque vai receber sua carga e vai movimentá-la, está liberado. Não pode movimentar carga de terceiro, a não ser de forma acessória. Ou seja, você pode movimentar a minério de ferro de outro, a Vale pode movimentar a minério de ferro de outro? Pode, desde que o outro fosse, né, marginal, não fosse o produto ou fosse aquilo que viabilizasse o terminal. O que viabilizava o terminal era o próprio minério de ferro dela. Tem críticas pra caramba sobre isso aí, mas era a regra, tá? Com a atual lei, a 12.815, o que nós temos o TUP pode movimentar qualquer carga e de qualquer um, né? Qual foi a troca que o governo fez? Tirou de dentro do porto organizado. O TUP não pode estar dentro do porto organizado. O que é o porto organizado? É uma poligonal imaginária, né? Você tem ela delineada por latitude e longitude. Você cria um limite do porto. Então, dentro disso, chama-se porto organizado. O que estiver dentro dessa poligonal chama-se porto organizado. A legislação diz o seguinte: dentro dessa poligonal, chamado porto organizado, não pode ter TUP. Ele tem que estar fora do terminal. Para quê? Para incentivar que os investidores procurem áreas fora do porto que possam suplementar aquele porto, possam ofertar ao mercado uma capacidade portuária que não estava dentro do porto organizado. E além disso vai ter que fazer toda a infraestrutura, todo acesso rodoviário, ferroviário, o canal de acesso marítimo, tudo tem que ser implantado por conta do investidor. Então, essa foi a troca. Antes, TUP não podia movimentar carga própria, mas podia estar dentro do porto organizado. Agora, pode movimentar a carga de quem quiser, desde que não esteja no porto organizado. Aparentemente, parece que foi uma boa troca, porque viabilizou e tem viabilizado investimentos no setor portuário, tem trazido várias oportunidades de novos terminais e isso aumenta a eficiência portuária. Mas, de outra forma, se a gente pensar de que o terminal portuário, por exemplo, do agrobusiness, o agrobusiness que é extremamente importante para o país, né? E que é uma cadeia verticalizada também, né? Os grandes trades compram a soja, transportam a soja e vendem a soja, ou seja, terminal não é um negócio em si, mas um meio. Onde as margens são muito pequenas, é impossível, quase que impossível, para um terminal desse ficar fora do porto organizado. Então, o TUP, nesse caso, para eles, só piorou a situação. Então, eles têm que ir direto para um arrendamento, não tem jeito. Eles vão ter que submeter as regras de arrendamento. E ao passo que talvez a própria legislação pudesse ter flexibilizado isso. Mas como eu disse, tem coisas boas, tem coisas boas. Você acha que essa foi a principal mudança da lei hoje que a gente pode levar em conta aí? Eu acho que é a principal, assim, das mudanças que ocorreram, para mim a mais importante. É a que define o caráter da nova lei. Tá? É uma lei que pretende ampliar a capacidade portuária brasileira. Ponto. Destravou ou desburocratizou em muito a implantação de terminais de uso privado pelo país. Ponto. Então isso foi importante. Destravar a burocracia, melhorar a forma como se pode investir, foi importante.